A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, eu sou o pastor Linaldo. Estamos aqui nessa manhã para mais um café com Deus. Louvamos ao nosso Senhor por mais essa grata oportunidade de estarmos aqui e vamos dar continuidade à nossa temática que temos colocado sobre o seguinte aspecto, não é? O seguinte tema. Como podemos afirmar que uma pessoa conhece o Espírito Santo? Como podemos afirmar, não é, que uma pessoa é cheia do Espírito Santo e tem convivência com o Espírito Santo diariamente em sua vida? E o propósito, não é, em resposta a essa temática, o intuito é de atrair a cada um para a comunhão com Deus. E hoje nós queremos trazer aqui como referência bíblica para essa temática em Tito, capítulo de número 2, versículos 11 ao versículo de número 14. Repetindo, Tito, capítulo de número 2, versículos 11 e versículo de número 14. Bom, hoje a reflexão vai ser como base ao seguinte aspecto. Vamos lá. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem zelo com as coisas de Deus. Vamos lá. A pessoa que tem esta comunhão diária com o Espírito Santo, não é? Que é nascido de novo, uma nova criatura em Cristo, ela entende perfeitamente que ela precisa ter zelo com as coisas de Deus. Então é sobre essa palavra zelo que nós queremos refletir com vocês hoje com resposta a esta temática, ok? Pois bem, você sabe o que significa a palavra zelo? O que essa palavra ela pode impactar, não é? Refletir na nossa vida cristã? Você sabia que o nosso Deus é um Deus zeloso? Pois é, a palavra de Deus nos dá inúmeros versículos bíblicos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sobre este zelo pela qual o nosso Deus ele tem, e também os seus servos, eles entenderam, né, a importância desta palavra. Pois bem, o zelo, me permita dizer a você, é um cuidado, é uma dedicação por alguma coisa ou por alguém. A nossa vida cristã necessita, né, que tenhamos esta intensa dedicação a Deus e ao seu reino e à sua obra. Então este zelo pela qual o nosso Deus é um Deus zeloso, e daqui a alguns minutinhos nós vamos ler um dos versículos, e temos bastante versículos que nos aponta sobre isso, não é? Nos dá um sentido à resposta a essa temática. Então, na verdade, não existe uma cobrança do Espírito Santo, não é? Mas sim uma manutenção do Espírito Santo para com a minha vida e a sua vida. Porque é um princípio, ou é um dos atributos pela qual pertence ao nosso Deus. Nosso Deus é um Deus zeloso, gente. Não tem como a gente fugir dessa realidade. Nós que servimos a Deus, você que tem servido a Deus. Aliás, você serve a Deus mesmo de verdade? Você tem servido a Deus de verdade mesmo na sua vida? Você tem cumprido aquilo que Deus ele tem traçado para a sua vida? O projeto pela qual Deus ele tem colocado na sua vida? Você tem entendido o projeto de Deus para a sua vida? Deixa eu reformular essa pergunta.
Porque quando nós falamos a questão do zelo das coisas de Deus, nós estamos em uma área que se chama a obra do Senhor, um campo, um espaço, né? Que se chama a obra do Senhor. Então, não devemos, em hipótese alguma, fazer a obra do Senhor visando interesses pessoais. Não devemos fazer a obra do Senhor, não é? Visando, não é? Promoções pessoais. E um outro cuidado muito importante que nós devemos ter. E tudo isso que eu estou falando é sobre o zelo na obra do Senhor, o zelo com as coisas de Deus. Cuidado com o ego. O ego. Quem sabe a gente dedica um dia para refletir sobre o que vem a ser o ego e os perigos que ele pode trazer para esse cristão, para esse indivíduo que serve ao Senhor. Mas o que eu quero deixar para vocês hoje é isso. Não é só dizer, não devemos fazer a obra de Deus relaxadamente. É uma palavra pela qual eu tenho usado muito ali com os nossos irmãos, na congregação onde nós estamos pastoreando, não é? Porque devemos fazer a obra de Deus com excelência. Aí é um outro princípio. Mas o que eu sempre coloco é que não devemos fazer, aliás, nada nós devemos fazer, sem que haja o zelo, sem que haja esse cuidado, sem que haja essa dedicação. Então, não responda para o pastor Linaldo hoje, responda para o Senhor, responda para o Espírito Santo. Será que você tem feito zelo e com cuidado e com dedicação e com amor? Ontem nós estávamos falando um pouco sobre isso. Você tem feito a obra do Senhor ou, ao contrário disso, você não tem feito exatamente nada na obra do Senhor? Você não tem se dedicado em nada na obra do Senhor? Então, reflita comigo hoje, nessa manhã de domingo, nesse dia tão maravilhoso que Deus tem colocado para nós. Aproveite essa oportunidade que você está tendo de ouvir um conselho pastoral e também de ouvir a palavra do Senhor, que em alguns minutos nós devemos deixar para a sua meditação. Então, tenha sempre este pensamento. Não se esqueça disso jamais. Não é porque o teu pastor, o teu líder é chato. Não. Que ele pega no teu pé, também não é isso. É porque aqueles que entendem que o nosso Deus é um princípio que vem de Deus primeiro. Nosso Deus é um Deus zeloso. E todos nós, sendo seus filhos gerados, esse novo nascimento, entendemos isso. Somos filhos da luz e não das trevas. Então nós entendemos isso, que o nosso Deus é um Deus zeloso. Ok? Antes de nós meditarmos no texto principal, anote duas referências bíblicas, Salmos 69 e 9, e depois, segundo o livro dos Reis, capítulo 10 e versículo 16. Hoje, a nossa referência é em Tito, capítulo 2, versículos 11 ao versículo de número, vamos ler até o versículo de número 14, ok? Vamos deixar essa referência para vocês e em seguida já estaremos orando e agradecendo ao Senhor. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Meu Deus, é forte, hein? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, olha aí, um povo exclusivamente seu, zeloso
de boas obras. Vou ler apenas o último versículo, 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, se você que pode fazer isso e não pode, acompanhe conosco esta oração do mesmo jeito. Querido Deus e Pai, graças te damos esta manhã por mais esta temática. Te agradecemos pelos irmãos, amigos que nos acompanham agora, os que nos acompanharão ainda assistindo, Senhor, este vídeo. Que possamos a cada dia, Senhor, entender que este princípio do zelo, que esse princípio é um princípio pela qual o Senhor, Ele tem nos dado e tem nos demonstrado, Senhor, que faz parte de um dos seus atributos. É algo que o Senhor não abre mão. Por isso, Pai, aqui estamos nesta manhã tentando também absorver isso a cada dia, que possamos executar com zelo a Tua obra, com dedicação à Tua obra e ao serviço do Seu reino. Meu Pai, ponha por terra as barreiras, empecilhos, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de nos dedicarmos à Tua obra e com amor e com zelo fazermos a Tua obra e a Tua vontade. Pai querido, que seja hoje mais um dia de bênção, de paz, na Tua presença. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome do Teu Filho Jesus. Amém. Não se esqueça, amanhã estaremos aqui para mais um Café com Deus, entre 7 e 7:30 da manhã, com o pastor Linaldo. Deus abençoe, tenha um excelente dia.